nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu tenho dito para vocês, nós estamos nessa semana pós-Epifania do Senhor, onde nós vemos Jesus que vai se mostrando, porque a palavra Epifania quer dizer manifestação, Deus que se manifesta a todos nós. Imagina, meus irmãos, que se Deus não se manifestasse, nós seríamos idólatras. Nós estaríamos adorando os deuses da criação nossa. Nós não iríamos ter essa capacidade de chegarmos ao conhecimento do Deus verdadeiro. Então era necessário que Deus se manifestasse a nós para que nós pudéssemos largar os deuses falsos para nós adorarmos o Deus verdadeiro. Como eu venho dizendo para vocês, que no domingo passado nós celebramos a Epifania. Primeiro que Jesus havia se manifestado ali no nascimento à Virgem Maria e a José. Imagine José e a Virgem Maria. Maria que é a mãe de Jesus, que é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Estavam ali os dois adorando. Depois os pastores foram também ao encontro de Jesus, do menino Jesus, para adorá-lo também, porque a corte celeste havia se manifestado aos pastores. Ide a Belém. Hoje eu vos trago uma grande notícia, uma grande alegria. Na cidade de Davi, que é Belém, nasceu-vos hoje o Salvador. E aí os pastores foram, viram, adoraram também e saíram contentes contando para todos. E depois os magos, os 3 reis magos que vieram lá da Pérsia, guiados por aquela estrela, que aquela estrela foi e ficou bem em cima do local onde Jesus havia nascido, e ali também eles adoraram. É um convite. A manifestação de Deus a nós nos leva a reconhecê-lo como Senhor e Deus, e ao convite a nós adorarmos, largarmos a idolatria, largarmos os deuses falsos e passarmos a adorar essa pessoa, esse menino, que não é simplesmente um menino, é Deus que está ali. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E hoje, no Evangelho,
que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do versículo 14 até o 22a. Significa que esse versículo 22, ele é tão grande que ele é dividido em duas partes, o A e o B. Então, ficou aqui a parte do versículo dividido, o A, aonde acontece uma manifestação. Que manifestação é essa? O profeta Isaías, lá no capítulo 61, isso há 700 anos antes de Jesus vir à Terra para nos salvar, ele havia profetizado. Depois você pode conferir lá, Isaías 61. E Isaías 61 falava: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. 700 anos antes. 700 anos depois, Jesus agora, ele já na idade dos 30 anos, quando ele começa a sua vida pública, lembrando que nós estamos no capítulo 4, como eu já falei, de São Lucas, mas se você ver os versículos anteriores, a partir do versículo 1, o que é que nós vamos ler? Ali fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Lá ele foi batizado e depois ele foi para o deserto mesmo, porque primeiro ele foi batizado ali às margens do Jordão. E depois ele vai para o meio do deserto e ali ele fica 40 dias jejuando, rezando, se preparando para a vida pública. Ou seja, ele estava se preparando para ele começar a se manifestar e mostrar para o povo que ele não é simplesmente o filho do carpinteiro, como eles diziam, ou o filho de Maria. Ele começa agora a mostrar que ele não é simplesmente o Jesus Nazareno. Ele é Jesus Nazareno, mas ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Então, quando Jesus volta, e ali Lucas diz que ele volta cheio do Espírito Santo. Ele volta do deserto, ele passou pelas tentações, venceu o demônio, para mostrar que nós vamos vencer as tentações através dele, é ele que nos vai dar força, por isso que nós precisamos ler o Evangelho e meditar, e aí nós vamos vencer os demônios. Ele volta para Nazaré. E lá em Nazaré tinha uma sinagoga, que é o Evangelho de hoje. Quando ele entra na sinagoga, havia-se um costume o chefe ali da sinagoga. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Ali eles eram catequizados. Não era no templo de Jerusalém, lá acontecia o sacrifício, se oferecia o sacrifício, mas na sinagoga não se oferecia, lá era o lugar da catequese e tudo. E geralmente o chefe dessa sinagoga sempre convidava alguém para que pudesse ler uma passagem da Sagrada Escritura e ali pudesse meditar. Então ali naquele dia Jesus foi convidado. Então Jesus vai, todo majestoso, imponente, é o Senhor, Ele é Deus. E Ele abre e cai justamente no livro do profeta Isaías. A profecia que eu acabei de dizer. Só um detalhe, né? Não é que Jesus pegou um livro, como aqui, eu estou aqui com o lecionário, ele abriu assim, não. Eram pergaminhos que eram abertos dessa forma, né? Eram redondos, e aí se abria e lia. Então Jesus pegou e caiu nessa passagem. Quando Jesus acabou de ler, você vê que aqui está dizendo que o povo todo estava com os olhos fixos nele, para ver o que ele vai falar, a meditação que ele vai fazer. E Jesus simplesmente diz: hoje
se cumpriu esta passagem da Escritura. Está no versículo 21, que acabais de ouvir. Então Jesus estava dizendo para o povo de Nazaré que o que Isaías havia falado a respeito do Espírito do Senhor que ia repousar sobre uma pessoa, ele estava dizendo que era sobre ele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Jesus agora está ali na sinagoga dizendo: eu sou aquela pessoa que Isaías havia falado. A manifestação. Jesus mostra que a profecia se cumpre nele. Isaías estava falando dele, não estava falando de um outro. Não estava falando de um outro líder religioso que nós vemos por aí. Ele não estava falando de Buda, de Shiva, de Confúcio. Não, ele estava falando, Isaías estava falando de Jesus, aquele que já existia antes de toda a criação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio nos redimir. Então, se não são essas pessoas que eu acabei de dizer, se não é Júpiter, se não é Astarte, e tantos outros deuses, os deuses romanos, os deuses gregos, os deuses egípcios e tantos outros aí, se não são eles, quem é? É Jesus Cristo, meus irmãos. É por isso que agora nós abandonamos esses falsos deuses e nos colocamos agora diante do Deus verdadeiro. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A manifestação hoje se dá na concretização do que Isaías havia falado. Jesus Cristo é o Senhor. E todo aquele que crê em Jesus será salvo. Porque não há outro nome pelo qual nós devemos seguir. Só esse. É através dele que nós somos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. É nele que está a nossa salvação. Sigamos, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem segue Jesus está no caminho certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Siga Jesus, e seguindo Jesus Cristo, você está no caminho certo.